Em nossos círculos internos de monarquistas de avis, onde todos defendemos a restauração nacional, temos discutido bastante. Esse aqui é o Alain de Benoit, que escreveu no Velho do Roi que eu falei, esse aqui é o Dugin, tá? Para quem não conhece. Onde defendemos a restauração nacional, temos discutido bastante sobre aquele que talvez seja o maior dos desafios a ser superado no cenário político brasileiro e lusófono, porque essa é a nossa tradição. Tá? É o antigo império, o maior império da Terra na época, né? Eu fiz vídeos sobre isso recentes, mas esse é o problema, o dissidencialismo. Tá? Algo em comum une pensadores-chave na nova direita, como o francês Alain de Benoit, o ideólogo russo Alexandre Dugin ou o recém-falecido brasileiro Olavo de Carvalho. Cabe incluir aqui o propagandista político norte-americano Steve Bannon, que, embora não seja um intelectual, está neste mesmo pacote. Deixa eu só colocar aqui, que a Ruth tinha me lembrado aqui. Beleza. E deixa o like, tá, pessoal? Está nesse mesmo pacote. Entre todos os nomes da nova direita, é possível detectar uma ideologia oculta e um mesmo modus operandi, o dissidencialismo. Se você nunca ouviu falar no termo, permita-me apresentar-lhe. Dissidencialismo. O dissidencialismo é um fenômeno político-social que ocorreu em diversos momentos da história, principalmente em países que passaram por regimes autoritários e ditatoriais. Trata-se de uma forma de oposição ao poder estabelecido, que pode ser tanto de natureza política quanto ideológica. Os dissidentes geralmente se destacam por suas críticas contundentes ao sistema e pelas ações de desobediência civil que realizam. Eles podem ser perseguidos pelo Estado e sofrem ameaças e retaliações por parte das autoridades. Inclusive, eu, dentro do projeto de aviso, eu sempre defendi uma restauração, passei a defender, né, pelo menos nos últimos anos, uma restauração pelas vias democráticas, que é a forma como a gente tem que... E é possível fazer isso sim, tá? Seja como for, mas isso é... Deixa eu continuar aqui. Dissidencialismo, tradicionalismo. Dissidencialismo tradicionalista. Não há um consenso definido sobre o que é o dissidencialismo tradicionalista, mas pode-se entender que se trata de um movimento de oposição ao modernismo e às mudanças sociais e culturais que se intensificaram no século XX. Os dissidentes tradicionalistas defendem valores conservadores e religiosos, além de uma visão de mundo que valoriza a tradição e a autoridade. Esse tipo de dissidência pode ser encontrado em diversos contextos, como em grupos religiosos, movimentos políticos de direita e em algumas comunidades isoladas. No Brasil, existem grupos dissidentes tradicionalistas que se opõem ao modernismo e às mudanças sociais e culturais, defendendo valores conservadores e religiosos e uma visão de mundo que valoriza a tradição e a autoridade. Entre esses grupos estão os seguidores do catolicismo tradicionalista e aqueles que buscam restaurar hierarquias que priorizam homens brancos e líderes espirituais em relação a materialistas, mulheres e minorias. Então, a nova direita internacional, Nouvelle Droite em francês, por vezes abreviado com as iniciais ND, tá, ou NDI, nova direita internacional, é um movimento político de extrema direita que surgiu na França no final da década de 60. A Nouvelle Droite está na origem da nova direita europeia. Vários estudiosos da ciência política têm afirmado que é uma forma de fascismo e neofascismo, embora o movimento evite esses termos. Seu líder foi o francês Alain de Benoit, cujo objetivo era, de acordo com Pierre-André Durand, remontar intelectualmente a direita em França, para fazer frente à hegemonia cultural da esquerda. Nesse sentido, se qualificava de granchismo de direita, porque o objetivo era ganhar terreno do inimigo gradual e pacientemente. A ND se opõe ao multiculturalismo e à mistura de diferentes culturas dentro de uma mesma sociedade, se opõe à democracia liberal e ao capitalismo e promove formas localizadas que denomina democracia orgânica, com a intenção de destruir os elementos da oligarquia. Promove um método arqueofuturista ou um tipo de conservador revolucionário para a revitalização da identidade e da cultura europeias. Tá? Aqui o Benoit Dugin mais uma vez.
Para alcançar seus objetivos, a ND promove o que denomina metapolítica, tentando influenciar e mudar a cultura, de forma que você simpatize com a causa ao longo do tempo, em vez de fazer campanha ativamente através dos partidos políticos. O texto acima é um trecho do que foi postado ontem no blog pessoal do nosso colaborador restauracionista Geraldo José, especialista em metodologia de história. Tá? O objetivo deste post é, além de expor, em um primeiro momento, o dissidencialismo da ND, acima de tudo, propor um antídoto que funcione contra ele, o unionismo. Unionismo, substantivo masculino, doutrina ou sistema que defende a união de forças, indivíduos, ideias, etc. Parece simples e é, mas para entender melhor é preciso estar ciente do que se trata o dissidencialismo e seus vínculos com a magia do caos, que remontam a ninguém menos que o ocultista Aleister Crowley. O símbolo usado por Alexandre Dugin, aquele da Estrela do Caos, para fomentar a sua quarta teoria política, foi nada menos que o símbolo do caos popularizado pelo tarô de Thoth do bruxo Aleister Crowley. Tá? Então tá lá, aqui tá, compare, aqui tá o símbolo do caos no tarô de Thoth, Aleister Crowley, tarô deck, você pode ler ali embaixo, esse aqui é o símbolo do caos. Esse aqui é o símbolo do caos, esse aqui é o símbolo da quarta teoria política, que tem levantado a bandeira anti-ocidente, anti-modernidade e é bastante influente na russofilia da nova direita internacional. Esse aqui é o sigilo do caos, o símbolo da magia do caos. Tá? É um tipo de magia que basicamente prega que isso aqui é a esfera do caos em 3D, né? É que ela se move, que aqui eu estou na edição do blog, porque ele não está no ar no momento. Bom, a esfera do caos em animação 3D ajuda a entender visualmente o que é o dissidencialismo. O principal lema da magia do caos é: nada é verdadeiro, tudo é permitido, atribuído a Hassan Saba, líder da ordem dos Assassins, os assassinos, que impôs o seu poderio no Oriente Médio medieval. É daí que vem. Influenciando as ordens de magia contemporâneas que neles se inspiraram. Como o "fazes o que tu queres há de ser toda a lei", de Crowley, essa frase é por vezes mal compreendida e interpretada de forma literal como: não há verdade, então faça o que você quiser. Tá? É assim que eles fazem. Não tem verdade, a gente cria verdade, a gente cria narrativa. O que interessa é o que a gente está falando. É assim que funciona. Isso é magia do caos aplicada à política, à metapolítica. Quando nada é verdadeiro, tudo é permitido, significa algo como: não existe uma verdade objetiva fora da percepção pessoal. Assim sendo, qualquer coisa pode ser verdadeira e possível a priori. A ideia é que a crença é uma ferramenta que pode ser aplicada à vontade de formas conscientes. Alguns magistas do caos creem que ter crenças não usuais e por vezes bizarras é interessante, como uma forma de considerar a flexibilidade de crenças e utilizá-las a seu dispor. Em outras palavras, vale tudo para alcançar os objetivos. Dugin começou a se opor ao governo soviético a partir de sua admiração por Adolf Hitler. O Dugin era fãzote do Hitler, tá? Mas foi com a obra do fascista italiano Giulio Zévola que Dugin se uniu à chamada escola tradicionalista, cujo principal expoente é o esotérico francês muçulmano René Guénon, Sufi. Ainda na década de 80, Dugin pertenceu ao chamado Círculo Yusinski, onde ele conheceu o que classificou como os verdadeiros mestres da elite esotérica de Moscou. Lá ele teria sido iniciado por Jeidar Dzemal, famoso ativista islâmico da Rússia. Conta-se que Dzemal foi influenciado pelo misticismo nazista por meio de Armin Müller e outras influências comuns ao líder da SS, Heinrich Himmler, popularizadas depois por Júlio Zévola. Tá? Mas, de acordo com o artigo de Wahid Hazal, publicado no site Counterpunch e traduzido por El Coyote, e posterior adesão de Dugin, a posterior adesão de Dugin ao pensamento do filósofo alemão Martin Heidegger,
pode ter indicado um rompimento radical com a escola tradicionalista e a adesão a ideias mais radicais ligadas a escolas esotéricas mais sombrias. O grupo aqui que eu citei, o Yuzinski, só ver uma coisa aqui, tá? O Yuzinski é um grupo satanista, tá? Que ele fez parte. Se você pesquisar lá Yuzinski, você vai ver que é um grupo satanista. Os nacional-bolcheviques se uniram a Dugin, o que passou a usar a bandeira preta com a estrela do caos, possível referência ao ocultismo de Crowley, no que chamava magia do caos ou caoísmo, indicando um método heterodoxo de militância política. Dugin critica a modernidade a partir de elementos estéticos tanto tradicionais quanto pós-modernos. Recentemente, a revista Foreign Affairs classificou Dugin como o cérebro de Putin, que de fato, o russo não carece de bons contatos em seu país. Deixa eu falar um negócio só, tá? Hoje eu vou fazer uma aula dentro do Instituto, tá? Do curso Cronologia do Apocalipse, tá? Então, eu vou fazer uma aula hoje onde eu vou falar sobre esse tema aqui, da nova ordem internacional. Eu vou falar especialmente de uma situação que envolve, antes de eu concluir o texto, uma situação que envolve, vai ser às 7 da noite, tá, pessoal, que tá fazendo lá a cronologia, fica atento que eu vou colocar lá no grupo o link. Então eu vou falar sobre a situação que o senhor Eduardo do canal Yeshua está viajando, né, a gente faz junto as lives, então ele tá lá em Jerusalém, então eu vou fazer essa live hoje, tá, e eu vou falar sobre uma coisa bem interessante, que é a conexão dos alemães do final da Segunda Guerra, né, os nazis, o sino, tá, a questão da viagem no tempo, sua relação com Donald Trump, o surgimento de Trump, a relação com Ingersoll Lockwood lá e os livros que ele escreveu do século XIX, com o projeto de restauração do paganismo que está sendo fomentado por esse grupo, e como isso está levando a um processo de tentativa de fabricação do apocalipse por parte, basicamente, de satanistas de mais baixa ordem, mais baixa hierarquia, né? Ou alta hierarquia, mas no satanismo é invertido, então é lá embaixo mesmo, tá? Então eu vou falar sobre isso hoje na cronologia do Apocalipse, só para avisar, tá? Aproveitando. Bom, mas voltando aqui, alguns podem alegar que a quarta teoria política não possui qualquer relação com a nova direita, mas isso não é verdade. Ainda que Olavo de Carvalho e Dugin tivessem diferenças, e tinham, bem como Dugin e Benoit também possuem, estamos falando de um círculo de intelectuais com mais coisas em comum do que diferenças, tanto que todos respeitam-se e procuram travar debates públicos. Esses debates tiveram a finalidade de expor as ideias e diferenças entre as visões do russo, do francês e do brasileiro, e ficou evidente que todos, e poderia acrescentar ainda o representante norte-americano Steve Bannon, possuem muito mais em comum do que diferenças, especialmente o viés revolucionário, o uso da criação do caos para impor uma nova ordem e as críticas ao mundo moderno e ao Ocidente. Todos eles foram iniciados na escola tradicionalista de René Guénon, no esoterismo islâmico, sufismo, e são exímios fomentadores do dissidencialismo. Daí a importância de construir pontes, voltar a dialogar e vencer a dialética pela única forma não totalitária possível para unificar novamente os divergentes, o unionismo. Tá? Afinal, como ensinou Jesus Cristo, uma casa dividida não subsistirá. Então, quando vier o caos e ele está chegando, pelos agentes do caos, tá? A gente precisa ter uma defesa. E a defesa é você parar de ficar brigando, basicamente. A esquerda, a direita, Lularápio, Luladrão, e não sei o que das quantas. É Bolsonaro, meu presidente. Bolsonaro, quero... Né? Não vou nem completar a frase. Não, o caminho é por aqui. Tá? O caminho é o diálogo, é construir pontes e tentar trazer todo mundo para a realidade. E quando a gente volta para a verdade em si, tá? Para a verdade mesmo, você vai ver que não é difícil, na verdade. Porque o problema não é a realidade que nós temos estabelecida. O problema é o caos que eles tentam gerar, tentam trazer. Tá? Como eu falei, a gente tem uma esquerda moderada que se intitula socialista democrática. Ela pode ser socialista, beleza, tá? Não é uma coisa que eu sou
fã, né, especialmente se for o socialismo segundo Marx, não me atrai, mas ela é democrática. Ela não está pregando uma ditadura do proletariado, pelo menos a ala que está no governo hoje. Existem esquerdas mais extremas, existem, mas elas são irrelevantes politicamente. Elas têm pouca importância, tá? O problema é, do outro lado, a gente tem essa direita entreguista, ultraliberal, que não consegue entender o que é o Brasil, que se diz patriótica, mas não sabe o que é nacionalismo, que não sabe o que é soberania, que não sabe o que é desenvolvimento, que não sabe o que é indústria, que não sabe o que é pesquisa, que não sabe como criar um projeto de poder de longo prazo e acha que você vai fazer isso privatizando tudo, vendendo as praias, colocando um Paulo Guedes na economia, vendendo o Brasil a preço de banana. Aí fica difícil. Aí eu posso pegar um exemplo. Qual o exemplo que a gente tem? De um país pobre, como o Brasil, ou até mais pobre que o Brasil, que está fazendo isso e que está conseguindo colher resultados importantes. A gente teve a China, beleza, mas a China foi uma revolução marxista. Então, para a direita não adianta pegar esse exemplo, porque era um exemplo ruim, na verdade, custou a vida de milhões de pessoas. Então, assim, foi um preço muito alto a ser pago para chegar aonde chegou. Não tenho dúvida disso. Mas a gente pode pegar o exemplo da Índia. Tá? Eu já fui para a Índia 2 vezes. A Índia é um país extremamente pobre. Tem uma população muito grande, muito pobre, né, o que acaba criando um cenário diferente do que a gente está acostumado no Brasil. Né? Que tem uma população ainda pobre, mas bem menos pessoas, então é diferente. Tá? Só que a Índia, ela tem um governo que intervém quando necessário, que investe em tecnologia e em pesquisa. A Índia tem bomba atômica. Tá? A Índia tem indústria de desenvolvimento e pesquisa. A Índia produz os melhores programadores do mundo atualmente, por investir em educação. Então, ela tem grandes programadores, eles são qual que é a palavra? Recrutados pelas universidades americanas por serem bons. Tá? Então, hoje, os melhores programadores, a Índia é um grande exportador de cientistas, de projetistas de tecnologia. Tá? Então, assim, ela tem problemas, continua tendo, mas o governo vem trabalhando nesse sentido, né, para se tornar uma potência. Então, o Brasil deveria seguir um caminho parecido nesse sentido. Pensar em ser uma potência e não pensar em ser a colônia de quem nos paga melhor, feito uma meretriz que escolhe o seu cliente com base naquilo que ele tem para lhe pagar. Porque hoje o Brasil é isso. Tá? O Brasil é uma quenga cara e às vezes barata. Nada além disso. Politicamente falando, especialmente geopoliticamente falando. Então a gente precisa ter entre uma esquerda não entreguista e uma direita totalmente entreguista. Eu não me preocupo pelo fato de ser esquerda, porque é o seguinte, enquanto tiver na gangorra, tá? Enquanto tiver dentro dessa gangorrinha aqui do direita e esquerda, a gente continua levando a coisa para frente, para conseguir estabelecer esse diálogo e isso daqui lá na frente. Se a gente tiver uma direita entreguista, a gente não vai ter mais a gangorra, vai radicalizar e vai acabar, a gente vai ser totalmente colonizado economicamente. Tá? Não tem como. Se a gente tivesse uma direita à la Enéas rivalizando, ok, beleza, daria para apoiar. Tá? Eu apoiaria. Mas não temos. A gente tem uma direita prostituída, totalmente vendida, debaixo de lojinhas de mão direita, dos maçãs, né, de mão direita, e a esquerda é aquilo ali, é o sistema, foi fabricada pelos próprios. Também foi fabricada pelos lojistas de mão direita que estavam na cabeça do regime militar na época. Tá? A loja de maçãs azuis. Tem a maçã azul e a maçã vermelha, se você não entendeu. Tá? Então, a maçã azul foi quem criou a esquerda brasileira, para que a gente não descambasse completamente em uma esquerda controlada por Moscou, porque nessa época a gente vivia o auge da Guerra Fria. Tá? O auge até o fim da Guerra Fria. Então, assim, não muda muita coisa. O que muda é você colocar um governo totalmente entreguista. Isso não dá para aceitar. Tá? Então,
muito embora eu não simpatize com a esquerda. E deixa eu deixar bem claro uma coisa: eu nunca votei no Lula, tá? Não apoio o governo do PT, assim como eu também não votei no Bolsonaro. E não é porque eu sou isento. Sim, se você quer me chamar de isento, pode me chamar, porque a culpa não é minha. Eu sou isento de culpa. Ninguém pode me imputar uma culpa porque eu nunca defendi nenhuma coisa nem outra. Tá? Eu estou só fazendo uma leitura, uma análise para você entender qual é a situação. E para você deixar de ser tão influenciado por essas narrativas, por essa dialética construída que começou em 2014, de que a nossa, né, vamos dizer assim, a nossa esquerda brasileira, do PT, ela é uma esquerda que vai levar o Brasil a se tornar uma Cuba ou uma Venezuela. Nunca foi a intenção. Tá? Eu ganhei bastante dinheiro na época com o mercado, não com o Estado, com nada, sempre trabalhando com comércio internacional, tal, dentro do Brasil, tá? Durante o governo Lula. Durante o Lula, do governo Bolsonaro, durante o governo Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique ainda era muito novo, na verdade. Então foi mais durante o governo Lula mesmo. Lula e Dilma. Tá? Então, assim, não quer dizer nada, tá entendendo? Porque não é uma esquerda que vai nacionalizar as empresas. A gente nunca teve isso. A gente teve um socialismo democrático plantado por Golbery de Couto e Silva, plantado pelos militares que não queriam, para tentar colocar a coisa sob controle, e deu certo. Funcionou. Então, para de acreditar quando dizem a esquerda, não sei o que, a esquerda comunista vai. Cara, isso aí é narrativa, isso aí é discurso de bolha, de gabinete, que fica gerando narrativa em grupelho de Telegram, em grupelho de WhatsApp, para deixar você burro, ignorante e não entender o que está acontecendo. Tá? Então, entre uma esquerda leve, não uma esquerda radical, mas uma esquerda leve, que não é 100% entreguista, é uns 50% a 60%. Né? Foi criada para manter o Brasil debaixo do controle financeiro internacional. Tá? Mas que é só um pouco. E uma direita que é ultra entreguista, que é cara de pau, que é vergonhosa, não dá, não tem nem o que pensar, deixa acontecer. Eu falei na época, o Lula foi eleito, falei, o que eu faço? O que eu faço? Meu Deus, o Brasil vai virar Venezuela. Falei, o Brasil não vai virar Venezuela, não viaja, fica tranquilo, a coisa vai. Deixa assim, a direita é mais forte, mas a gente precisa ter uma direita de verdade. E mais do que isso, a gente não tem que ter direita e esquerda se degladiando, a gente precisa construir diálogo, pontes, se a gente quer ter um projeto de nação de longo prazo. Hoje o cara odeia tanto a esquerda que ele está disposto a sacrificar o país, se necessário, só para não ver a esquerda ter sucesso. Quanto melhor, pior. Né? Foi incompetente enquanto estava no poder. Tá? Não fez as coisas direito. E aí agora fica querendo destruir depois que perdeu a eleição. Bolsonaro não precisava ter saído do poder se ele tivesse feito um governo bom. Ele perdeu muita popularidade. Tá? Perdeu demais a popularidade por causa dos seus erros subsequentes, por causa do seu temperamento. Tá? Então essa é a verdade. Não adianta. Se eu tivesse feito um bom governo, eu estaria apoiando o Bolsonaro aqui. Se ele tivesse seguido aquilo que ele falou na sua campanha, que ficava elogiando Enéas Carneiro, eu estaria apoiando aqui. Se ele tivesse feito isso que eu mostrei aqui, que eu mostrei ali do gráfico do professor L'Oréal Rocha, investido nisso, mas não, ele fez o contrário disso, extremamente o contrário. E o PT, por pior que seja, o Lula, por pior que seja, ele não fez isso. Tá? Ele fez um pouco daquilo ali. Então, desculpa, cara, eu não vou me vender. E deixa eu falar uma coisa, eu seria muito melhor sucedido pelo fato de que eu não sou um canal de esquerda. Se eu não sou um canal de esquerda, você pode ter certeza que quando eu falo de monarquia, de reino do Brasil, quando eu falo de Casa de Avis, o primeiro a torcer o nariz é o cara de esquerda. Os caras não me apoiam, a esquerda não me apoia, eu não tenho interesse na esquerda me apoiando. Não é que eu não tenho interesse, eu até gostaria que a esquerda tivesse mais raciocínio, entendesse que quem aboliu a escravidão foi a monarquia, e foram os revolucionários da lojinha de maçã, com os coronéis, sabe, que impediram eles de terem terras. Quando você volta para a história e para a tradição, você vai além de direita e esquerda, você entende a verdade. Você não precisa ficar preso a essa dialética hegeliana, divide para conquistar. Percebe? Esse é o ponto. Então, para mim seria lucrativo, em primeiro lugar, lucrativo, apoiar essa falsa direita.
tá? Segundo, eu não teria dor de cabeça, porque esse pessoal ficaria lambendo aqui, nos lambendo aqui nos comentários, né, ao invés de ficar nos ofendendo com as piores ofensas possíveis, como fazem, né? E fazendo coisas tipo, estou saindo do canal, ai, já deu pra mim, seu esquerdista, estou saindo, e avisando que tá indo embora. Cara, vai embora, não tô te obrigando a ficar aqui. Se alguém pensa assim, não precisa comentar, só vai dar trabalho pra gente dar 2 cliques ali e te bloquear. E aí some seu comentário, some tudo. Se você discorda de mim, comenta, mas comenta com argumentos, sabe? Não com babaquice, não com escrotice. Coloca seus argumentos ali, fala por que você discorda, não tem problema, te dou o maior apoio, tá? É bom que as pessoas vejam o que as pessoas que pensam diferente alegam, argumentam. Agora, se vier de sacanagem, se vier de insinuação, se vier de ofensa, se vier com ressentimento, vai tomar ban. Tá? Eu não tô aqui, não é esse espaço de comentários, é um espaço para participação, é um espaço democrático, mas com regras. Tá? Eu não aceito o pessoal entrar aqui para ficar ofendendo. A gente faz um trabalho de anos aqui, desde 2016. Né? Eu sei a base, o embasamento do que eu tô falando, tô mostrando aqui embasamentos, fundamentos do que eu tô falando. Se você discorda desses embasamentos, desses fundamentos, ótimo, traga argumentos. Sabe? Mas ficar de encheção de saco gratuita, sabe, sem argumento, sabe, fanatismo, não vai ter espaço, desculpa. Então é isso, pessoal. A leitura, a análise é essa, não tem como ser diferente. Para mim seria mais fácil, o canal cresceria mais, eu teria apoio dos bolsonaristas, eu teria engajamento fabricado, que é o que eles fazem, muito engajamento fabricado, investem ali milhões ali para fazer esses canais bombarem, teria uma base de apoiadores. Agora veja, eu sou assim, eu tenho um discurso que é extremamente conservador, no sentido de tradição, não de conservadorismo, né? Mas no sentido de tradição, no sentido de história verdadeira, de resgate cultural, sabe, até meu envolvimento político é no sentido com a Casa Real de Avis, o único envolvimento político que eu tenho, tá? Conforme eu mostrei. Então, claro, assim, a esquerda inicialmente não me apoia, mas assim como a direita também não me apoia, porque eu não estou apoiando o candidato deles. Então, esse é o problema de direita e esquerda. É o mesmo problema que a gente tem desde o começo da ordem estabelecida, a ordem internacional, desde a Revolução Francesa, a ordem maçônica. Esse é o problema, porque é feito para dividir, para conquistar. Então a gente precisa superar isso de uma vez. Porque aí entra naquilo que eu estava falando, só para concluir. De um lado, o sistema estabelecido, ele é ruim, tá? Que é esse daqui. Você tem a direita e a esquerda. Deixa eu apagar algumas coisas aqui. Tá? Você tem a direita e a esquerda, que é a divisão aqui debaixo da pirâmide com o olho que tudo vê, né? Tá? Debaixo da pirâmide. O olhinho e a retina. Então, esse daqui é o modelo. Aí o modelo que a nova direita está querendo trazer é pior. Ele é uma seta para cá, uma seta para cá, uma seta para cá, uma seta para cá. É caos total. Tá? O modelo da NDI é isso daqui. É caos total. É a estrela do retorno ao paganismo. É a estrela de Anu, basicamente. Então, é isso daqui. É o que eles estão defendendo. E tem fundamento para isso. Eles escrevem sobre isso. Tá? Porque isso seria um respeito às tradições, cada um adorando seus deuses. Por isso o retorno ao paganismo. Porque você não tem a base cristã, tá? Cultural, tradicional, que é a era vigente no mundo segundo a filosofia providencialista da história, que leva em conta a providência divina. Então, se você se rebela contra o sagrado, né? Se você se rebela contra o sagrado, você vai querer cair aonde? Nisso daqui. E é isso que está acontecendo. Então, aqui nós temos dois lados, dialética hegeliana. Tá? Dialética hegeliana, direita e esquerda. Divide para conquistar. E aqui nós temos caos. Não tem como defender uma coisa nem outra. Mas entre o caos e isso daqui nos dá mais chance de reverter a coisa. Percebe?
Isso aqui, pelo menos, a gente pode aos poucos ir trabalhando dentro desse jogo para tentar modificar as coisas, tá? Para fincar ali na frente, tá? O nosso projeto no local que ele tem que estar, que é precisamente cravado em cima disso aqui, tá? Cravado, para que isso daqui não tenha mais, tá? E aí você pode ter uma esquerda e uma direita dentro de um projeto de longo prazo, dentro de um projeto de restauração de verdade, dentro de um projeto que aponta para cima, tá? Perfeito? E é isso. Por hoje é isso.